Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Aqui estamos nós novamente com mais um podcast Homens de Valor e, como sempre, batendo um papo interessante, que, aliás, não é um papo só para homens, embora o podcast seja Homens de Valor, mas eu acredito que os temas que são abordados no nosso podcast são temas de utilidade pública. Por isso vai aqui o pedido de sempre, que você nos ajude com os 3 Cs. Curta, comente e compartilhe o nosso programa, tá bom? A gente já volta já. Vamos à nossa vinheta. Então, gente, estamos chegando novamente com mais um podcast Homens de Valor, com a nossa turma de sempre aqui, né? Vocês já sabem, pastor Saulo, pastor Ayrton Alteirado. Tudo bem, gente? Tudo bem, galera? Pastor Ayrton tá bonito, né? Com uma blusa bonita, listadinha. É isso aí. Tá listadinho. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem, reverendo Saulo? Tudo bom, graças a Deus. Que bênção. Que bom estar aqui com vocês. Amém, amém. Nosso papo de hoje tem a ver com coisas íntimas, coisas que não são muito expostas, conhecidas, que não são muito demonstradas, não são muito percebidas, coisas que são íntimas. O nosso papo hoje se chama Provas do Coração. Qual é a ideia da nossa conversa para o pessoal poder entender bem, né? A ideia é a seguinte: tem pessoas que são fiéis a Deus, que amam a Deus, que são pessoas que se dedicam para serem fiéis a Deus, mas têm suas dificuldades, têm suas falhas, até seus deslizes, né? Mas são fiéis a Deus. Se eu perguntar aqui, quem não tem aí suas dificuldades, suas falhas ou seus deslizes? Tirando o pastor Ayrton, né, Saulo? Acho que nós dois estamos no mesmo patamar. Ele já está num outro nível. Está no outro nível. Tá certo. Ele nem peca, né? São pessoas que, apesar das dificuldades que têm, elas são fiéis a Deus. Mas existe um outro grupo que parece que está acima da média. São pessoas que não só são fiéis a Deus, mas você não vê nelas deslizes, você não vê nelas nada que você possa dizer, extrapolou no temperamento, murmurou, perdeu a cabeça, falou mal. Oi? Perdeu a cabeça, falou mal de alguém, e por aí vai. Você não vê realmente deslize na vida dessas pessoas, né? Nós temos, para essas duas realidades, exemplos interessantes na Bíblia. Aqueles que são fiéis a Deus, mas têm os seus deslizes, nós temos como exemplo Davi. Davi, ele era homem segundo o coração de Deus, né? Era fiel a Deus, mas ele teve seus deslizes, todos nós sabemos disso. Sim. Né? A gente tem, por outro lado, nesse outro grupo, gente acima da média, que não só foram fiéis a Deus, mas não tem na Bíblia registro de deslizes dessas pessoas. Deslizes. Me ajuda aí. José é um exemplo desse. Daniel é um outro exemplo desse. Samuel é um outro exemplo desses. Né? Aí a gente vem aí para o nosso século, para o nosso tempo, para a nossa era. Tem um homem muito conhecido chamado Russell Shedd, Dr. Russell Shedd. Fala-se que a filha, se referindo a ele, ao pai, ela dizia: eu sei que o meu pai peca porque ele é pecador, mas eu nunca o vi pecando. Impressionante. Isso sendo dito por alguém próximo. Tão filho, próximo. né? Então são pessoas que não apenas são fiéis, mas que estão num outro nível. Certo? Qual é a ideia disso aí? Seja como for, aquele que é fiel e tem suas dificuldades, como aquele que é fiel no outro nível, ambos podem ter seus corações provados por Deus. O nosso Deus é um Deus que prova os nossos corações.
não é? Mesmo aqueles que tecnicamente, eu vou usar essa expressão, pastores, tem gente que tecnicamente não tem que provar mais nada a ninguém quanto à sua fidelidade, a sua devoção, o seu amor a Deus, a sua vida por si só é uma prova viva do quanto ele é fiel e ele ama a Deus. Mas mesmo assim ele é provado. E tem um texto na Bíblia que eu acho interessante, que está em Provérbios capítulo 17, verso 3, em que ele diz assim: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Aos corações prova o Senhor. O sábio não está aqui diferenciando o fiel que comete seus deslizes e falhas daquele que é fiel, mas não se percebe falhas. Ambos têm seus corações provados. É isso mesmo, pastores, numa rodada inicial. Comenta aí, pastor Saulo. Não, esse versículo que você acabou de dizer, o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações provam o Senhor, porque o crisol, ele era um recipiente, né, tipo uma caldeira muito quente, onde se colocava o metal. E ali, por conta da sua temperatura elevadíssima, toda impureza ela era consumida. E só o que restava era o metal puro. Então, exatamente, jogava o ouro ali. E o ouro, então, toda a impureza que tivesse naquele metal, ele é consumido e só ficaria realmente o ouro puro. Entendeu? E o que tinha de valor realmente. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia da provação. Da provação. De purificar o nosso coração. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Fala, pastor Ayrton. Não, você estava falando desses homens. A gente vê homens como Moisés, e a Bíblia diz que ele era fiel em toda a casa de Deus, né, no meio do povo, e ele comete 2 erros. Aquele que ele fere a rocha quando Deus manda falar. Não é isso? Então a gente vê um homem que a Bíblia chama de fiel, diz que Cristo é o dono, é o que está acima dele. Até hoje, né, os judeus têm uma admiração profunda por Moisés. Mas em 2 momentos na história, a prova mostrou que ele era o homem mais manso da terra, o que a Bíblia diz. Mas naquela prova daquele povo murmurando no ouvido dele, né, e se aquela murmuração, ele foi e desobedeceu a Deus. Mas a gente olhar uma vida de um homem de 40 anos andando com Deus e você enxergar dois momentos que ele deslizou, meu irmão, esse é o nível que a gente está falando aí de Samuel. Se você for buscar baixar uma coisinha, mas isso é insignificante diante do que somos pecadores. Até Davi mesmo, a gente olhando Davi, ele cometeu erros graves, mas diante das guerras, uma vida de guerra, de guerra o tempo todo, e gente querendo matá-lo e aquela coisa toda, e ele fraquejou, mas era um homem fiel, um homem que quando confrontado, um homem, o final da vida dele... Havia arrependimento. Agora, pastor Ayrton, eu queria perguntar para vocês, é real essa diferenciação de fiéis e fiéis, né? Eu acho que isso é real. Tem gente que é fiel, mas você vê as falhas, vez por outra. Talvez isso não o desqualifica, não são falhas desqualificantes, que você diz assim, ela não é fiel. Não é isso, mas você vê falhas. Talvez enquanto que tem outras pessoas que nem isso você consegue ver. É o caso, a gente vê Daniel, que teve debaixo de um Nabucodonosor, de vários, você vê até a velhice, lá com os seus 16 anos, aos seus 80 e tantos anos, você olha assim, como é que pode? Um homem afrontado, no final da vida do rei Dário lá, o império sai uma ordem, não bastava ele dizer assim, estou obedecendo o Senhor aqui ao império e não vou me prostrar durante esse período, porque a ordem é não se prostrar diante de nenhum Deus. Não! Ele continuou se prostrando 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Aí você assim, o homem já tinha uma história. E aí eles obedecem, ele ganha de presente, lançado. E aí o que Deus faz? Aquele milagre maravilhoso. Então esse homem, eu sempre olhei para Daniel como um homem assim... Interessante que Daniel, né? Desculpa interromper, mas... Não, isso me Daniel, não é questão aí de idade, de você ser jovem ou ser mais idoso. Sim. Também tem isso. Sim. Ele decidiu não se contaminar.
logo no início, então, no capítulo, eu gosto muito desse versículo, eu uso ele muito. Capítulo 1, capítulo 1, né? versículo 8. Quando ele diz assim, eu decidi firmemente não se contaminar. não me contaminar. Então, isso é impressionante. E ele tem toda a sua história realmente de uma decisão. Né, agora, isso chama atenção para esse fator, porque a fidelidade irrestrita não tem a ver só com o temperamento, que a gente acha assim, o cara que é mais calminho, tranquilinho, esse é mais fácil ser fiel. O outro que é mais agitado, esse aí não sei não. Mas não tem necessariamente a ver com isso. Eu acho que o fator decisão, ele está muito ligado a essa fidelidade irrestrita, incondicional a Deus. Decisão. Eu acho também, né, pastor, que eu acho que a nossa proximidade também com Deus também influi. Né? Sim, não só influi, é fundamental, assim, né? Eu não conheço a vida do pastor Russell Shedd, eu não sei como é que era a vida de oração dele, a vida de leitura bíblica dele. Mas eu acredito que quanto mais perto de Deus, né, quanto mais próximo dele, a gente é revestido, sabe? A gente é outorgado sobre a nossa vida uma capacitação para a gente lutar contra esses deslizes, né? Então, é uma coisa também para a gente avaliar, né? E pensar. E tem um livro chama Temperamentos Transformados, não sei se vocês já leram, que aí trata lá dos 4 temperamentos, e esse livro vai mostrando como o Espírito Santo, que a gente fala assim, né, o sanguíneo, o fleumático, mas não, o melancólico, mas o pecado está no coração do sanguíneo, do fleumático, do colérico. A questão é realmente esse abrir mão na vida que chega a esse nível que, de repente, o indivíduo sofre uma injustiça. E você diz assim, não, mas qualquer um não aguenta isso. Qualquer um vai pelo menos... E o indivíduo passa aquilo, aí você chega para conversar com ele, mas ele vai dizer para você, não, mas o meu Senhor sofreu muito mais. A história de Policarpo, né? Sim, Policarpo. Foi queimado em praça pública. O apóstolo João já estava com 80 e poucos anos. Sim. Aí ele vai, eles dizem, né, que ele estava orando, e quando os soldados aguardavam tal respeito que havia por Policarpo, quando levam ele tinha só que negar a Cristo, se prostrar diante lá. Negas tu a Cristo e diz que César é Senhor, né? E fica livre Fica livre. Isso. E eles, olha, eu já tenho servido meu Senhor há 80 e tantos anos. Exato. Ele só me tem feito bem, como negaria? E aí vai e aceita ser queimado. Foi queimado. Nós sabemos que os homens de Deus... Interessante, né? Vou provocar aqui, Ayrton e Saulo. Ele poderia dizer, vou negar só da boca para fora, mas não, no fundo não estou negando. Verdade. Se livraria lá da fogueira. Sim. Mas não tem esse negócio de negar só. O próprio Daniel podia só se ajoelhar lá para fazer de conta que estava se curvando a estátua do rei, mas não estava no coração, só para não ser jogado na cova. Jogado na cova, mas Estevão. O próprio Estevão. Então, eu conheci gente assim com fé assim. Podia ser caluniado, você não via revidar. Só orando. Quando alguém falasse mal da pessoa, falava e tal, você falou, não é possível, essa pessoa, sei que ela não fez isso, eu estava quando não foi isso. Aí você pensava assim, não, mas hoje essa pessoa vai chegar e vai falar. Aí a pessoa, não, meus irmãos, vamos orar. Alguém de vocês conhece alguém assim? Eu conheci uma pessoa assim que eu até hoje não, assim, ela pecava nisso ou naquilo. Eu conheci uma pessoa assim, minha sogra. A mãe de Osaí. Você já falou dela, né? Ela num leito, e ela nunca murmurou, nunca reclamou, mulher, né? Foi a mulher mais piedosa que eu conheci na minha vida. E não tem a ver com os dons espirituais, tá? Porque eu já conheci gente com dons espirituais sendo muito usado por Deus e tropeçar em algumas coisas. E vi gente que não tinha tanta manifestação, mas de uma fidelidade a Deus impressionante. Não negociando qualquer valor, qualquer situação. Sim. Um exemplo, talvez, que a gente fale de pessoa que era fiel a Deus. E a gente vê uma resistência. O apóstolo Pedro é um fiel a Deus. Morreu sendo fiel. Mas você pega no caso de Cornélio, ele questionando, né? Senhor, mais isso, mais aquilo. Mas no caso dos Gálatas, ele é repreendido por Paulo cara a cara. E repreendido cara a cara por quê? Porque
ele ainda estava com aquele resquício lá do judaísmo gentio-judeu, que foi o caso de Cornélio, que Deus quebrou, mandou lençol, não considere, né, impuro aquilo que Deus santificou. Ele só é quebrantado quando ele entra na casa de Cornélio, começa a pregar, ele recebe o Espírito Santo lá. Se Deus fez isso, mas o coração dele ainda estava ainda aquela coisa, gentio e judeu. Ou seja, havia no íntimo lutas internas. Lutas internas. De Pedro com relação aos métodos de Deus. Quando você chega a Gálatas, e que é exatamente falando lá do concílio de Jerusalém, é depois do concílio, Tito não precisou circuncidar, aquela coisa toda, ele é repreendido porque quando eles tinham os de Tiago, ele não comia com o pessoal. Quando não tinha o pessoal de Tiago, Tiago é o pastor de Jerusalém, ele já sentava com o povo, comia. Se chegasse o pessoal... Ele fazia uma política, né? Ele já... E Paulo, como tu, pois, sendo judeu, vive como gentios e queres que os gentios vivam como judeu, ou seja, repreendeu ele cara a cara. Sim. E Pedro também teve a sua questão lá na hora quando ele nega Jesus, né? Que sim, também ali é um momento... o Pedro é mais... O Pedro, ele tinha umas variações. O Pedro é o primeiro grupo. Pedro é o primeiro grupo, é o nosso grupo aqui. Mas vamos falar da fidelidade. Ele era fiel. É só que sim, a gente mas era um fiel cair, cheio de... Mas a gente vai cair naquela situação de Deus provar o coração. Pedro acreditava que ele não negaria Jesus em hipótese alguma. Ele disse, eles não sei, mas ele foi soberbo espiritualmente. Não, mas ele... Eu acho que ali caracterizou agora, uma soberba espiritual. O Pedro, então, depois todo mundo te nega, eu não te nego. O Pedro, depois do Pentecostal... Aí... É um Pedro que prende, bate, faz, acontece. Obrigado, Senhor, porque eu sofri pelo teu nome. Foi um outro momento. Né? Mas a gente vê em Atos 10, em Atos 15, falando lá de Gálatas, dá uma coisinha ou outra. Mas, por exemplo, Paulo, você procura... Acha, mas... Muito pouco também. Muito pouco. Para quem ele era, aquele colérico... Entendeu? Que arrastava. Aceitar sofrer. Aceitar. Quando ele discorre em 2 Coríntios... Né, que o sofrimento dele ali, e aquele homem voltar pregando. Você pega Atos 3, ele apanha, ele é expulso, ele é apedrejado. Daqui a pouco ele volta para pregar nos mesmos lugares, para confirmar a fé daqueles irmãos, com risco de ser apedrejado de novo. Com alegria. E aí a Bíblia diz em 2 Coríntios 12 lá, acerca das revelações, vamos dar prova do coração. Deus permite o quê? Um espinho na carne, que ele pede, Deus não livra, para que ele não se ensoberbecesse. Ou seja, Paulo, com toda essa fidelidade, Deus deixou uma coisinha para mostrar agora, você só um peraí, homem. nós vamos entrar nisso aí agora. Segura aí. Aí vem uma pergunta que é retórica, e em torno dela a gente vai desenvolver o papo de hoje. A pergunta é a seguinte: por que é que Deus prova o coração daquele que tem suas falhas visíveis, mas também prova aqueles que você não encontra nada, falha nenhuma, não precisariam provar mais nada a ninguém? Por que será que Deus põe à prova pessoas assim, de todo tipo? Por que será? Bom, Deus não prova ninguém por curiosidade, né? Ele já conhece tudo. Ele sabe de tudo. A questão é que ele prova, entendo eu, para revelar o que está em nós. E aperfeiçoar nossa fé e nos alinhar com os seus propósitos. Para nós. Para nós. Para você se conhecer melhor. Ó, eu separei aqui um versículo, Deuteronômio 8:2, que diz assim, ó: Deus te guiou no deserto para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração. Significa dizer que nem a gente conhece a gente mesmo como a gente pensa. A provação é um espelho espiritual. É um espelho espiritual. A gente se vê na nossa fraqueza. Quando provados. Quando provados. Na nossa fragilidade, na nossa debilidade, como Pedro. A circunstância ali fez Pedro negar Jesus quando ele não enxergava essa condição dele negar. Mas agora, a circunstância obrigou ele... Essa coisa é tão louca. Já vamos voltar para esse contexto, mas vamos pensar num contexto natural de dia a dia, né, em que você é surpreendido por uma circunstância e você tem uma reação àquela circunstância que depois você diz assim: como é que eu reagi daquela forma, meu Deus? Eu nunca imaginei que quando eu fosse assaltado,
eu ia reagir É. a um assalto. Eu nunca imaginei Eu ia ficar calmo. que quando eu fosse provocado por alguém em determinada situação, eu fosse reagir daquela maneira. Eu nunca imaginei se quando eu fosse perseguido ou de alguma forma que eu ia segurar minha onda. Às vezes a gente se surpreende com o excesso na reação, como também a gente se surpreende com o controle diante de reações ou de situações que a gente deveria reagir e a gente não reage. A gente se controla. Quer dizer, para ambos os casos, a gente acaba se surpreendendo com a gente mesmo. Vocês já passaram por isso? Já se surpreendeu com você, Saulo? Com certeza, meu amigo. Lembra de Eu já algum tive fato reações. assim? Eu já tive reações que eu não imaginava, né? Por exemplo, fui assaltado, né? Com arma na cabeça. E o outro falando pro cara que Mata. mata ele, mata ele, mata ele. E eu mandando o camarada ficar calmo. Eu falei, meu amigo, fica calmo. Eu vou te entregar tudo aqui que você quer. Calma, rapaz, calma, não fica nervoso, não. Quem era pra estar nervoso era eu, não é verdade? Mas o camarada tava com a arma e o outro tá dizendo assim pra ele, mata ele, mata ele, mata ele. Eu falei, calma, rapaz, espera aí, eu vou te dar, o que você quer? Toma aqui, meu irmão, toma aqui. Fica calmo, irmão, fica calmo. E eu mandando os dois ficarem calmos. Então, depois que os caras foram embora, eu fiquei assim... Entrou em pânico. Aí que eu fui perceber, né, a adrenalina, aí, pá, foi lá em cima, mas no momento eu tive uma reação que depois foi Deus mesmo me dar aquela capacidade para pedir para que eles ficassem calmos, entendeu? Então é isso. E a prova, essas circunstâncias, elas mostram realmente as nossas reações, né? Como que nós reagimos sob pressão, sobre a dor, sobre a adversidade, né, sobre o perigo. Então a prova realmente revela mais sobre nós do que realmente nós sabemos o que somos. Ou até para confirmar, por exemplo, porque quando dá aula, né, você leciona, não sei se o pastor Saulo leciona. Quando você dá uma prova, é diferente de tentar e provar, tentar dar aquela ideia de derrubar. Induzir ao erro. Induzir ao erro. Derrubar. Provar dá a ideia de avaliar. Sim. Né? De avaliar. Então, quando você leciona, eu pelo menos sou assim, a segunda-feira vai ter prova lá em Campo Grande. Eu estou me avaliando também. No caso de Deus, não precisa se avaliar, mas eu estou me avaliando porque será que eu passei o conteúdo direito? Será que... Por quê? Não é possível, todo mundo tirou nota baixa, eu que sou ruim, porque não é possível que ninguém tenha a capacidade de tirar um 6 numa prova minha. Não aprendeu o meu conteúdo. Agora, por outro lado, não é possível que todo mundo tire 10. Porque aí, eu que na verdade não estou avaliando nada, né? Agora, quem está fazendo a prova, quem está passando pela prova, algumas coisas estão acontecendo. Primeiro, a pessoa que vai fazer prova, ela está acreditando que ela sabe. É na hora da prova, quando ela lê a questão, que ela diz, puxa vida, eu tinha certeza que eu sabia isso. Ou senão, puxa, gente, lembrei, isso aqui é isso, isso e isso. Ou seja, a prova identifica realmente o nível. Eu estou dando aula. Para mim, que estou falando, se não houvesse prova, todo mundo está entendendo na hora. Poxa, que aula maravilhosa, foi muito bom. Você está achando que todo mundo apreendeu. Você lança uma pergunta no meio da aula e você percebe pelas respostas que eles não entenderam o que você falou. Mas se você não lançasse a pergunta, ficaria a impressão que todo mundo gostou, foi muito bom. A prova é uma coisa que o próprio aluno pode saber o seu resultado ali. Ele escreveu, errei. Por que eu errei se eu tinha certeza que eu estava certo? No mundo espiritual, acho que é a mesma coisa. Eu passei uma situação dessa, aniversário de 1 ano do meu filho, eu fui, arrumei o salão, aquela coisa toda. Quando estou saindo, os bandidos vieram, pegaram um carro novinho, tinha 4 meses, uma Paraty nova. E aí o rapaz, eu não conseguia, eles entraram, e eu com a minha filha, e ele não conseguia passar aí, a marcha e tal. Eu falei, olha só, um instantinho. Aí eu entrei com o meu corpo por dentro do carro, o cara com a arma, ficou com a arma no meu peito, eu fui para ele, maior tranquilidade, aperta agora a embreagem. Isso. Ó, o câmbio é assim, assim você faz assim, e
Aí eu passei a marcha para ele, ele só falta, valeu, obrigado. E pegou o carro e foi embora. Loucura. E eu tranquilo, já aconteceu no ônibus, eu subi no ônibus, o motorista ia chegar, alguém abrir a porta de repente, o meu dedo ficar preso e o indivíduo empurrando. E eu tranquilo, motorista, por favor. Assim, naquela eu tirei 10, mas já fui há poucos dias eu fui reprovado. Entrei no banco e aí tinha a fila que ele precisava, tinha uma dúvida se eu podia sacar no Banco Brasil. Eu fui do Banco Brasil há muitos anos, mas tem uns 20 e poucos anos que eu saí do banco, né? Eu queria tirar uma dúvida se eu podia sacar um mandado de pagamento ali mesmo, assim, tinha que ser na agência de origem. E aí esperei dar 10 horas, tinha uma pessoa, 2 pessoas e uma senhora. E a senhora virou e falou, eu posso ficar sentada ali e na sua frente? Eu falei, pode, senhora, senta ali, quando chegar a hora, a senhora vem. Aí eu estou tranquilo. A mulher que veio para o atendimento, que eu ia ficar à toa ali, né? Ela ajudando, eu falei, eu fui perguntar a ela, mas para voltar para o meu lugar. A senhora começou a gritar. A que eu deixei ficar na minha frente, começou a gritar. Você não vai tomar o meu lugar! Esse lugar é meu! Você não vai tomar! Eu virei para ela assim, falei assim, não gritei com ela, falei, minha senhora, é só o que faltava a senhora mandar na minha vida onde eu vou ficar, eu não vou, né? Todo mundo foi a meu favor. O pessoal, essa mulher está sempre aquilo, é só encrenqueira, só isso, só aquilo. Mas eu fiquei arrasado, sabe? Porque era uma vida oprimida. Eu podia ter tido, entendeu? Ô, minha senhora, fica tranquila, eu só estou perguntando, estou voltando. Dela, né? Não, aí, de repente, surgiria uma oportunidade mesmo na fila. Poxa vida, não sei o quê e tal. De repente, seria uma brecha, até para eu pregar para ela. Mas eu estava tão tranquilo. Então, sabe um dia que você está alegre? Fui para reunião tava indo para reunião de oração da igreja. Olha isso. Estava indo para reunião de oração, feliz, coração alegre. Parei no banco para perguntar se não sei o quê, para chegar. Aí. Mas sabe o que acontece, Ayrton? Nós não sabemos o que está dentro do nosso coração. Eu acho que o dia que a gente está mais alegre, mais solto, assim, é o dia que, de repente, o imprevisto pega. Essa tua reação é isso aí. Nós não sabemos realmente o que está dentro do nosso coração. Por isso que Davi, certa vez, ele escreveu no seu salmo, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque a gente não consegue... Nem ele mesmo tinha capacidade de mergulhar lá no fundo, para conhecer a si próprio. Sim, e é interessante, rapaz, que o sofrimento, né, a adversidade, a dor, ele revela realmente coisas que estão, sabe, escondidas dentro de nós, dentro do nosso coração, que a gente não tem conhecimento, que a gente não sabe. Tem um versículo... até comentei com você, eu tive com você essa semana, e eu falei sobre que eu estou lendo Hebreus, né? Hebreus 5:8, um versículo fantástico, que diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelo sofrimento. Está falando de quem? Jesus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Meu amigo, estamos falando de Jesus. Que coisa. Que coisa. Então, Jesus como homem, né, 100% homem, ele também aprendeu pelo sofrimento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta provocativa para vocês. É possível a aprovação vir também pelas facilidades? É possível a aprovação acontecer também pela bonança longa, enfim, pelas oportunidades, pelas facilidades, e dessa forma alguém ser provado? É possível? Com certeza. Acredito que sim, a gente só viu que Salomão se tornaria aquele homem que se dobraria diante de vários deuses porque teve vida sossegada. Davi não tinha tempo, era guerra para todo lado, aí tropeçou, mas tinha que levantar. Os reis iam à guerra. Aí Deus deu descanso a Salomão, foi, e as mulheres perverteram. Às vezes a época da bonança prova a nossa falta de perseverança. Aí na aprovação você vai para a oração, jejum. Tem gente que acha que prova busca. É só no aperto. E às vezes quando Deus te dá, você fica soberbo. Você gasta o tempo... Fica negligente. Negligente, gasta o tempo com quem é inútil.
Né? O grande pecado de Davi acontece quando ele fica no palácio em vez de estar na batalha. E na época que os reis deviam estar na guerra, ele ficou no palácio, ficou ocioso. Levantou tarde. Viu Betseba. Então foi uma cadeia, mas foi exatamente quando ele não estava no meio da batalha. Às vezes a gente na batalha passa, enfrenta aquela coisa, e às vezes quando Deus nos permite uma vida tranquila, é uma prova para ver se realmente Paulo disse isso, né? Aprendi a estar contente em qualquer situação. Sei ser. Aí ele diz, né? Tendo tudo, não tendo nada. Ou seja, você não pode ser fiel só quando vai tudo ruim, você prova. Às vezes, quando vai tudo bem, você tem que aprender a ser fiel também. Ser fiel. E mais, que muitas vezes chega aquela oferta bonita, né, de um recurso, de um dinheiro ilícito, né, e ali é uma prova. Sim. Aonde você vai mostrar realmente a sua fidelidade. Então não é que você está passando uma dificuldade, às vezes você está até bem, mas, né, chega uma oferta agradável do mundo. Né? Uma facilitação. Uma facilitação, entendeu? Um dinheiro ilícito, né? Enfim, um agrado. E aí, ele é uma prova. Depois que você aceitou, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Que eu fiz? Eu cedi, eu aceitei, sabe? Eu fui subornado. E aquilo ali é uma prova, meu amigo. E foi reprovado. E foi reprovado. Foi reprovado, mas você entende que o indivíduo tem uma visão de fidelidade. Num momento de uma fraqueza que a nossa conversa começou com um grau de fidelidade. A pessoa que tem o desejo de ser fiel, ela não é perfeita. Alguns chegam num nível que a gente parece que eles são perfeitos. Mas aí, Ayrton, entra direitinho aqui no que a gente está tentando explicar, que é o indivíduo conhecer a ele mesmo, né? Sim. E ele se percebe em situações assim, que ele não é tão irredutível, inviolável, não é. Ele tem as suas... Mas o importante é, vamos supor, nós três achamos que se acontecer alguma coisa na nossa vida, um problema com o filho e tal, a gente vai ser fiel, porque já passamos tanta prova de Deus e fomos. Mas pode ser que não. Pode ser que a mesma prova que a gente lá atrás suportou, a doença que você enfrentou dando glória a Deus, hoje você passa por outra doença, você está reclamando. Mas o Espírito Santo, se você é sincero e temente a Deus e busca, você vai desagradar a Deus? Claro que vai. Toda vez que a gente é incrédulo, e incrédulo não é só não acreditar, não é isso, é tropeçar. Deixar de ser fiel, a gente vai toda vez que a gente... Se a gente tem o sentimento de fidelidade. Por exemplo, eu acho que Pedro era um homem, não foi perfeito, mas ele tinha esse sentimento de fidelidade, principalmente depois do Pentecoste. A gente conta aqui e ali, mas é um homem maravilhoso. Né? Que quisera Deus que eu tivesse, né, aquela disposição de Pedro né, para fazer a obra de Deus e tudo. Mas existem realmente umas pessoas, e uma ou duas que a gente conviveu, que a pessoa fica doente e você a pessoa está louvando a Deus e a pessoa está passando dificuldade financeira e você pensa que está tudo bem, de repente numa conversa você descobre que a pessoa está 2 dias sem comer, mas ele nem foi a pessoa que chega e conta, não, é alguém que fala, rapaz, ela está numa luta, não recebeu o pagamento, o INSS travou o pagamento. E aí você vai vendo na pessoa coisas que, de repente, se acontecesse com a gente, meu Deus, como é que pode? É que nem Paulo, né? Eu acabei de expulsar um demônio, agora eu estou aqui, levei essa surra. Eu acabei de orar o paralítico andar, eu sou apedrejado e tal. Você não vê, você vê um nível de fidelidade, realmente, que a maioria de nós, se fizesse uma prova, se Deus distribuísse, olha aí a prova, vai lá, passa aí. Eu consegui 4, mas não passei. O outro eu tirei 5,5. Murmurei e tudo, mas não neguei. Mas o outro rapaz, olha, eu aprendi que com Jesus, logo já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o que viver, vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo
não é isso? Fala isso e viveu isso. Sede meus imitadores. Olha só. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas não existe um ponto de ruptura assim. Esse é o fiel total, 100%, e esse é um fiel, assim, 70%. De vez em quando ele dá uma fraquejada. Talvez seja uma gradação. Alguns chegaram a quase a estatura de varão perfeito. Então, agora, você não acha que também as provas, elas servem para me tornar alguém melhor? Né? A prova é a prova da nossa fé, né? Ela acaba nos purificando, como o crisol, né? Que vai, né, nos purificando, nos tornando um ouro mais puro, né? Um metal mais precioso. Então, a tendência que aquele que realmente é convertido, aquele que é temente a Deus, se aperfeiçoado se aperfeiçoe com a prova. Com a prova. Certo? Que à medida que ele vai sendo provado durante a sua vida, durante a sua caminhada, ele vai se tornando alguém melhor. Como Pedro, que negou, que chegou um momento ali, ele, né, ficou ali fazendo uma política, mas lá no final o camarada morre, né, crucificado. Então, você, à medida que vai sendo provado, você vai se tornando algo melhor, o crisol vai te purificando, né? vai melhorando você, e aí quando as outras provas chegarem, como você disse, você está mais robusto, você já está mais firme na sua fé, você já consegue, opa, isso aí realmente foi um erro no passado, eu não vou cometer mais esse erro, aqui eu vacilei, não posso fazer mais assim, porque eu sei que ali eu desagradei a Deus, eu entristeci Agora, o Espírito tem um texto, Santo. Tiago, né, que ele fala que tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de alegria. Quando você passar por provações. Porque é um negócio doido, né? Pedro também fala isso na carta, que fala um exatamente negócio de doido. se o Senhor... por isso que eu estou falando. Essa ideia que talvez passe, eu acho que essa... porque às vezes nós somos feios, mas a gente cria Deus é um Deus de milagre, Deus pode tudo, Deus não sei o quê. E você ora, Deus cura, e aquela coisa, a pessoa se converteu. De repente você passa um drama... ora por uma situação de um filho e Deus não cura. Né? A menina do lote 15, né? O Marcelinho e a Ana Paula, que sepultaram a filha. Sim. Por exemplo, a minha filha, né, foi curada de leucemia, mas o pastor Dário Perdeu a filha. Perdeu. A filha, né? Então, a impressão que eu tenho é quando a gente chega a uma situação que, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é... Talvez o Russell Chat, que eu não conheci pessoalmente, e li algumas obras só. Talvez era um pecador. Talvez algumas orações dele que a gente não está ouvindo, né? Ele tivesse lá assim, eu me perdoo porque eu tive a vontade de fazer isso, fazer aquilo, mas a tua graça... Por outro lado, você tem o exemplo do Dr. Billy Graham, que foi o evangelista do século. Consta, eu li, eu ouvi, que perguntaram à esposa dele, né? A esposa, se ela já teve vontade de se divorciar dele. Ela falou, não divorciar não, mas matar. Sim. Ou seja, ele sabia dessa? Ele não é tão perfeito assim. Ela respondeu isso. Nunca quer divorciar nunca, mas matar várias vezes. Já algumas Até vezes. porque a gente, analisando a vida de um homem, de um evangelista desse, pregando para todo lugar, cruzadas, preparar tudo... É muita pressão. Eu digo assim, se Davi, o pecado dele é horrível. Outro dia eu preguei sobre, né, como foi horrível o pecado de Davi, porque é uma sequência de pecado. De assassinato, de tudo. Mas será que se me desse um reinado e eu tivesse que o tempo todo fazer guerra, matar, será que eu não seria pior, muito pior do que Davi? Porque a gente lendo fora do problema, por exemplo, Elias foi para a caverna, aí todo mundo prega, Elias foi para a caverna. Será? Eu nem chegaria naquela situação de Jezabel, talvez. Tá entendendo? Verdade. O desafio dos profetas lá também é outra. É porque eu preguei até domingo passado, pela manhã, e eu falei sobre isso. O nosso problema sempre é maior do que o do outro. Sim. A minha dor sempre é mais intensa do que a sua.
Entendeu? Então, dimensionar isso e julgar o outro, isso é muito fácil. É muito fácil. Vamos dar um exemplo. Você, de repente, fica desempregado e vence aquilo até chegar um novo emprego, dando glória a Deus. Você tem uma pessoa doente na família, você não murmura, dá glória a Deus, não sei o quê. Mas, de repente, alguém fala mal de você. A tua reação, tira a satisfação e não sei o quê. Aí você vê, coisas muito mais graves você superou. E às vezes tropeça numa coisa mínima. Por quê? Uma pessoa falar mal, né, da gente, vai mudar a gente? Vamos pensar. Não. O Ayrton agiu com má intenção, distratou, é uma pessoa isso, é horrível, ele é mal intencionado, bem que eu nunca gostei dele, bem que eu achava que ele tinha um jeito assim, assim. Aí sempre tem alguém que vem e conta, né? Você não sabe o que fulano falou de você e pá. O fato de eu ficar com raiva da pessoa, que absurdo, ela, aí a gente vai falar o pecado da pessoa, né? Mas e ela que faz isso agora, tá falando mal de mim? Na verdade, o fato vai mudar o nosso caráter, o que falaram da gente. Então, tem homens que eu acho que a gente tem que procurar essa estatura de que a gente tem que procurar acertar sempre, se tropeçar, se levanta, e não ficar vivendo a nossa vida às custas do que falam da gente. Aceitar. E nem ficar se comparando também. Se comparando. Né? Acho que isso aí eu fui dar aula, o pastor Daniel Nobre pregou lá em Campo Grande. Tava todo mundo maravilhado lá na... Você estava lá? Ele pregou muito. Eu até ouvi a mensagem. Não se escandalize com Jesus. Quem não sabe, o pastor Daniel Nobre passou lá comigo, o pastor Jorge, o pastor Antônio. Aí eu fui ouvir a mensagem, voltei para casa, falei, meu Deus do céu, vou ouvir essa mensagem. Sabe o dia que o cara é feliz na mensagem? Campo Grande? Ele pregou lá em Campo Grande. Sunday Night. No Sunday Night. Aí, rapaz, que coisa maravilhosa, não é verdade? Eu tô com um pastor lá comigo que prega, né? Deve estar pregando muito melhor do que eu. Eu vou falar assim, glória a Deus, porque a igreja está sendo abençoada. Não concorda comigo? Sim. Tenho certeza que o senhor, com a igreja grande, Campo Grande, 1.000 pessoas, já pensou? 3, 4 pastores, um pregando, meu Deus, céu na terra, vem outro. O seminarista Marcos Ribeiro foi pregar em Campo Grande domingo. Eu passei a mensagem para ele perguntando como é que foi o seminarista Marcos Ribeiro aí. Aí ele me falou, rapaz, foi muito bom, foi uma bênção, prega bem, gostei, inteligente. Cara, eu fiquei muito feliz de ver que o seminarista está comigo lá, foi bem lá. E, cara, que alegria, que felicidade. Que alguém ouve a mensagem. Essas pessoas só vivem fazendo comparação. Aí fala assim, eu queria, o pastor Marcos Ribeiro poder pregar mais até que o pastor Saulo. Vamos supor que uma pessoa falasse uma coisa dessa. Não estou falando que você prega bem, eu gosto de você pregando, então sei que não tem esse problema. Mas imagine que alguém... sabe o que eu digo para pessoa quando uma pessoa comenta assim? Eu digo, isso que é a beleza da igreja. É isso aí. Quiser a Deus que cada um do seu jeito... Um grupo gosta mais de mim, um grupo gosta mais do pastor George, um grupo mais do pastor... Que gosta mais. O jeito de falar, mais de pregar, né? O Kenner, né? Tô dando nome aqui. O Kenner, o seminarista que ele pregou lá à noite, enquanto o Daniel Nobre estava lá, o Kenner pregou lá na igreja. E ele vi que ele é igualzinho a mim, acelerado. E ele pregando rápido. Aí teve uma hora que ele falou assim, meus irmãos, eu sei que eu tenho esse problema de falar acelerado. Aí eu falei, né? Eu também. Minha esposa vive minha calma. Diminui, porque eu sou acelerado. Eu falo, daqui a pouco emendo e vou falando. Então, características. Tem gente que acha que coisa maravilhosa. Tem gente que... Não, o senhor devia pregar mais devagar. O senhor fica muito vermelho pregando. Mas é verdade, eu tenho que melhorar, mas é natureza. Eu queria pregar, sabe igual? Mas eu gosto de você. Pastora Claudete, pastor Marcelo Bonfim. É verdade. Gente, eu queria... Dois. Imagina todo mundo pregando igual. O tópico a gente faz, mas eu não consigo ficar... Cada um prega de um jeito, imagina todo mundo pregando igual. Ia ser chato. Mas é isso que eu penso. Mas o que eu digo, o diabo pode querer lançar até uma intriga entre a gente. Eu gosto do pastor Saulo, eu gosto do jeito dele. O pastor... Tem gente que fala. É que a gente não fica repassando, né? Eu gosto do fulano, não gosto do Beltrano. Eu gosto de não sei o quê. E aí eu sempre falo, a beleza é isso. É que Deus tem palavra para todo mundo de todo jeito. É verdade. Essa é a beleza. Aliás, já que você tocou nisso, eu acho que uma das
uma das coisas boas, bonitas do nosso colegiado é exatamente isso. Ninguém é carimbo, nem tem que ser igual a ninguém, mesmo estilo do outro, cada um tem seu jeito. Isso também é uma prova de fazer com que a gente reconheça a virtude no outro. Agora, como espirituais que somos, né? A prova, a gente também entende que ela tem um propósito de Deus, um propósito redentor mesmo, sabe? Para a nossa vida, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa compreensão da prova, né? Eu sei que não é fácil, é difícil, mas entender que não é aleatório, sabe, as provações. Aquilo que acontece na vida do cristão é disciplinar, né? É didático, é treinamento, é preparação. A gente tem que entender como algo maior, né? Então, isso tem que estar no nosso coração. Nossa vida está nas mãos de Deus. Tropeçou, talvez a gente não consiga ser um Daniel na vida, mas não aceite ser menos do que aquele que se arrepende e prossegue. Agora, seguindo aqui nessa questão que é a pergunta do nosso papo de hoje, por que Deus prova tantos que são muito fiéis irrestritamente, como aqueles que são fiéis, mas falham e tal? Tanto um quanto o outro é provado do mesmo jeito. Mas Deus também prova os corações para que o sentido da graça, a gente já até entrou um pouco nisso, dando o exemplo de Paulo, não se perca. Por exemplo, para aquele que é mais, não vou nem dizer mais fiel, mas aquele que é mais constante nessa coisa da fidelidade, não acho que é virtude dele, né? Quer dizer, eu acho que também é um perigo. Alguém que nunca falha, nunca se percebe falhando, que está sempre lá naquele padrão, é um perigo esse indivíduo achar que é melhor do que os outros, que é superior aos outros. Quanto mais alta a queda é maior. Que o seu... Né? Não foi isso aí que Paulo foi esse caso, para que ele não se ensoberbecesse. Exatamente. O objetivo desse espinho na carne é claro na Bíblia. Por esse motivo. Não se ensoberbecesse. Então parece que tem pessoas que se perdem nisso. Agora eu tenho uma coisa que eu penso sobre isso. Primeiro é o testemunho. Eu acho que Deus permite a prova também para testemunhar do poder dele, mostrando que existem pessoas que o amam acima de tudo. Porque se você olhar o caso de Jó, o que Satanás diz? Viste tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, servo de mal? Aí Satanás vira, mas também tu cercastes. Não é isso? Nas duas vezes Satanás vem, ele tem mais prova assim, tira isso. E Deus permite, a gente vê a prova toda, mas serviu de testemunho que Tiago vai lá no futuro, viu, tende visto a paciência de Jó. Então, o que eu creio que Deus está fazendo com isso? Primeiro, mostrando que existem pessoas que vão amá-lo, que vão temê-lo, que vão respeitá-lo. Sim. Independente das situações. O caso de Jó é um caso clássico. E ele também, Ayrton, foi trabalhado também. O seu coração foi purificado. Capítulo 42. Ele chegou lá no final, ele falou, né? Meus ouvidos... Antes de conhecer só de ouvir. Mas agora meus olhos te veem. Então tu vê que houve uma transformação na vida dele. A prova foi aperfeiçoando ele. Agora, tem um Pedro 5,8, quando diz, sede sóbrio, vigiai, e o diabo, vosso adversário, está procurando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé. Aí o 9 diz, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos na terra. Então, a provação também serve de um... Como é que eu vou dizer? A gente saber que o que nós passamos não é maior, que você já disse, né? Não é, porque a nossa prova parece sempre maior que a dos outros. Sim. Eu estou enfermo, mas quantos cristãos estão num leito, sim, desenganado? Então, você tem que ter essa sobriedade, vigilância.
de enxergar que a prova não está dizendo da espiritualidade da pessoa. Se eu sou um cristão no Haiti e você é um cristão no Brasil, nós vamos ser provados de forma diferente. Porque no Haiti talvez, olha, se você não negar Jesus, vai morrer agora. Eu vou ter que ser fiel no Haiti e você fiel aqui. Aí vamos cair. A tua prova vai ser ganhar muito dinheiro e, de repente, se corromper, ficar frio, casa de praia, só quer saber de curtir. Mas a fidelidade, essa sobriedade de enxergar o mundo não pelo resultado. Por que eu estou passando por isso aqui enquanto o pastor Saulo tem tranquilidade? Você está se igualando com aqueles do Haiti, com aqueles que morreram por amor a Cristo. E o pastor Saulo, que vive num país que tem liberdade, se igualando àqueles que se tiveram um país tranquilo e não negaram. Pegaram seu dinheiro, ajudaram missões, ganhava dinheiro como John Wesley, né? Estava vivendo numa Inglaterra num período de pecado, um monte de coisa, mas que não estava ali para ser morto a qualquer momento. Quando ganho dinheiro, me desfaço o mais rápido possível, para que ele não encontre o caminho do meu coração. Olha isso. Pegava o dinheiro, mandava para os missionários nos Estados Unidos, missionário, tanto que metodismo depois fez missões no mundo todo. Então, eu acredito que a prova também na nossa vida, a gente não deve olhar para ela como se Deus estivesse qualificando a nossa fé. Porque existe uma doutrina hoje, que é a teologia da prosperidade, que se você tiver fé, você vai conseguir, Deus vai curar, Deus vai te dar. E aí o resultado da fidelidade está na fé. A prova da fidelidade está na fé. No resultado. Ou seja, da fé. Exatamente. E aí, mas Hebreus 10 diz que não. Tanto foi pela fé aqueles que fecharam a boca de leões, como Daniel, como foram pela fé aqueles que foram cerrados ao meio. Deus fechou a boca do leão. A fé, ela se manifesta na mesma intensidade quando você conquista e quando você suporta. Independente do lugar. É isso que eu quero dizer. Estou no Haiti, estou no Brasil. A fidelidade se manifesta, como Paulo disse, eu aprendi que eu tenho que estar contente, ou seja, tem que ser fiel em qualquer situação. E aí a gente tem que lutar assim, de tal forma que de repente eu me surpreendo no meu coração. Poxa, fiz isso de repente com uma mulher no banco, eu perco a cabeça e falo para ela. O que eu tenho que fazer? Jesus precisa vigiar mais. É isso aí. É isso aí. Bom, gente, papo aqui, né? Bom, né? Muito bom, muito bom. É que a gente não quer cansar o pessoal fazendo um podcast muito longo. Sim. A gente tem conversado a respeito disso para que o nosso papo seja objetivo e tal, e não seja tão longo. Então, mas assim, é o tipo da conversa, a gente pensou em mais algumas situações, né? Mas nós vamos ficar por aqui e dar um alô aqui para o pessoal que está participando, assistindo aqui o nosso podcast. Esperamos que você, se provado ou quando provado, que você seja fiel a Deus, que você entenda que a prova, como foi dito aqui, pastor Saulo, pastor Ayrton, tem o objetivo de aperfeiçoar você, lapidar você, gerar amadurecimento, crescimento para você. São esses os objetivos da prova. Então, que você não desanime na prova. Sim. Que você não se compare a ninguém na prova, mas que você simplesmente suporte a provação e suporte com alegria. Isso é loucura para o homem comum. Verdade. Suportar a provação, como o Tiago fala, e suportar com alegria, isso só é possível na perspectiva do homem espiritual. Verdade. O homem natural não entende isso e nem tampouco consegue viver isso. Mas o homem espiritual, sim. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso papo de hoje, que eu acho que foi muito bacana, né? Muito bom. Deus abençoe pastor Saulo, Deus pastor Ayrton. Um abraço, queridos. Um abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.